Bom, hoje é outro momento fantástico que temos com esse painel. Temos a felicidade de lançar a segunda revista em conjunto com Página 22. Eu até imprimi, era tanta coisa para ler no computador, cansei, mas nem consegui ler tudo porque é muito, e afinal as letras ficam pequenininhas quando você imprime, então eu vou usar fim de semana para entrar muito mais, mas tem uma grande profundidade essa revista. É a segunda vez que a gente faz. A primeira vez foi o ano passado, onde tinha uma entrevista com o Maneto, que está aqui, e tem muita coisa para realmente entrar nos temas principais da questão da transparência empresarial, responsabilidade empresarial no Brasil. Eu gostaria de começar agradecendo primeiro a Amália, que está aqui, que é a editora, e que vai em breve apresentar um pequeno resumo da revista e do processo. Amália Safatle, que fez um grande esforço para trabalhar conosco nisso, e muito obrigado para fazer essa parceria. Eu gostaria de agradecer o conselho editorial todo, onde eu tive o prazer também de participar. Eu vou ler todos os nomes aqui. Ana Luísa Aranha, Gláucia, Daniela Lerda, que está conosco e representa o conselho nessa análise de debate de hoje. José Ilida Vega, Juliana Lopes, Malu Paiva, Nathalie Assis, Paulo Moutinho, Roberto Silva Wack e Vânia Bueno. Então, agradecendo todo esse grupo de pessoas que assessoraram a gente nesse processo e por isso a gente conseguiu chegar num produto muito válido. Gostaria também de agradecer o financiamento do governo da Suécia, através do SIDA, a Agência de Cooperação Internacional do SIDA, que é um parceiro grande do GRI ao nível mundial, financia bastante coisas no nosso trabalho e também conseguimos financiar esse trabalho com esse financiamento. E também agradecendo todos os colaboradores e entrevistados da revista. Então, eu acho que, Amália, vamos passar para você para fazer uma breve introdução do trabalho feito, de algumas conclusões, observações suas, e depois eu volto a apresentar todos os debatedores e vamos conversar. Bom dia a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Beleza? Bom, muito obrigada aí, queria agradecer mais uma vez a GRI pela oportunidade, para a gente é muito importante, eu sempre destaco, falo isso para a Gláucia, que eu acho incrível assim, o reconhecimento dela ao trabalho jornalístico independente, feito com autonomia. A Gláucia é uma das pessoas raras assim, que entende essa importância, eu acho. Isso tem aumentado, eu acho, essa conscientização sobre a importância da imprensa livre e a Gláucia sair na frente aí com esses apoios que a gente tem tido nesses anos. Já é a segunda edição que a gente faz em parceria. Também queria cumprimentar aí os presentes, né, no evento, o Marco, o Maneto, o Caio, a Daniela. Muito obrigada aí pela participação toda nesse lançamento. E, bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar compartilhar aqui a tela do site onde a edição está no ar, né? Para a gente já dar uma olhada. Pode subir. Aqui. Dá para ver? Ok? Então, essa daqui é a edição, né? Ela está toda nessa tela, então é só clicar nas caixinhas que todos os conteúdos eles estão aí. Deixa eu passar aqui. E aqui nessa caixinha a gente tem o PDF, que é esse que o Marco imprimiu,
que tem todo o conteúdo no formato da revista, como se ela fosse impressa, né? Ela é um PDF eletrônico, mas é como se fosse a edição impressa que todo mundo conhece. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um overview aqui nessas caixinhas para apresentar a edição, e aí os principais pontos que a gente identificou na apuração, né? Aqui é essa primeira caixinha, a gente faz sempre uma animação, um desenho, que o intuito ele é dar o aperitivo mesmo dos temas que a gente trata, né? Então, a ideia é aproximar o tema das pessoas. A gente não está falando, o público da página 22, ele não é só feito de especialistas, então a gente busca aproximar essa linguagem das pessoas comuns, assim, para mostrar que a transparência ela não é um assunto só empresarial, só de investidores, ele está presente na vida de todo mundo. Então, a ideia dessa caixinha é fazer isso. Tem um vídeo que depois vocês podem entrar, né, clicar aqui, está no YouTube. É só um aperitivo, gente, para deixar vocês com vontade de assistir depois. Aí eu vou entrar aqui nesse da mensagem da GRI. Tem aqui aqui é um editorial que a gente apresenta os principais pontos, e aqui a mensagem da GRI que a Gláucia escreveu, e que eu achei muito interessante. Tem uma parte que eu queria destacar, que ela fala, contando da evolução, né, de um ano para cá. Um ano para cá é um tempo histórico muito curto, mas que a gente percebe uma diferença já. E aí a diferença que ela comenta é que o debate ele saiu de um nicho e ganhou tração, né? Ocupou espaços em grandes fóruns de negócios, legislações, fundos de investidores. E com a evolução acelerada da tecnologia, e a gente tem aí também uma pandemia, né? Deixando tudo muito mais exposto, tudo muito mais tirando o véu, né, das coisas, mostrando todas as nossas dificuldades, as nossas potencialidades. Então, a transparência ela deixa de ser voluntária para ocupar cada vez mais espaços em agendas de governo e esferas reguladoras. Então, isso aqui também dá um pouco de um balanço, né, de um ano para cá. E nesse editorial, eu queria entrar, eu vou fazer aqui uma viagem no tempo, porque em maio de 2008, a gente publicou essa edição aqui. Era outro projeto gráfico, parece outra vida, e é uma edição sobre finanças. Esse aqui é o número 19, a gente está no 111, então aqui é o número 19. Essa edição ela teve o intuito de mostrar a importância das finanças, era quase que um chamado, assim, para mostrar que as empresas já tinham embarcado no tema, a sociedade civil tinha puxado o tema com as suas mobilizações, a academia estava estudando muito a sustentabilidade, começou muito dentro dos espaços acadêmicos, e faltava essa parte aqui, né? E aí a gente mostra um brotinho aqui, a gente fazendo um sonho aqui para essa sementinha brotar, né? Ainda não tinha brotado. Bom dia! E aí eu vou descer aqui um pouco, mostrar um pouquinho dessa edição. A matéria de capa, então essa daqui das finanças, inclusive foi premiada, da Flávia Pardini. E aqui é interessante essa matéria porque ela até antecipou, essa edição saiu em maio, e ela até antecipou a crise de 2008, que ia eclodir alguns meses depois. Aqui fala de ameaça de instalar uma recessão na maior economia do globo, que é dos Estados Unidos, com efeitos colaterais nos países e tal. Então, ela deu uma antecipada nessa crise que a gente viveu a partir de 2008.
E essa edição, essa matéria, então, ela fala isso, né, o quanto que faltava as finanças embarcarem, e quando embarcasse, a coisa ia virar uma chave, precisava desse esforço, dessa virada, dessa conscientização do setor financeiro. Aí, então, o que a gente identifica é que 12 anos depois, as finanças não só embarcaram no tema, como estão puxando essa régua para cima. A gente pode discutir o quanto que esse movimento ainda é incipiente, o quanto que pode melhorar, o quanto que ainda tem inconsistências, contradições, mas não dá para não dizer que está puxando essa régua para cima, está precificando o risco das práticas ambientais, sociais e de governança, isso está sendo precificado. E aí o que a gente entende é que essas boas notícias vão depender muito da escala e da celeridade que esse movimento vai ganhar a partir de agora. Vai depender muito das empresas darem essa resposta a essa puxada da régua e também das próprias finanças. A gente também sabe que as finanças têm muita coisa para contribuir ainda. Eu vou dar uma coisa que eu queria dizer também é que nessa capa que a gente fala, que é a parte que falta, né? Porque a gente entendia que o governo já estava embarcado. Naquela época, em 2008, a gente já entendia que o governo federal ele já tinha entendido, de certa forma, ainda com muitos problemas, mas assim não tinha algo muito contra o movimento da sustentabilidade, as questões ambientais. A gente tinha um momento favorável politicamente naquela época. E hoje, agora a gente tem esse super dilema que a gente está, quer dizer, o governo retraiu, né, pelo menos a parte federal, a gente sabe que os governos, os entes federativos locais, eles estão muito mais antenados com o que precisa ser feito, a gente vê governos, cidades, instâncias locais, mas o governo federal, ele saiu dessa cena. Então, agora, se hoje a gente fosse fazer essa capa de novo, seria o governo é a parte que está faltando agora. E eu vou descer aqui para a última página dessa edição. Eu ainda estou falando da edição de 2012, mas olha, a gente vai chegar na... de 2008, a gente vai chegar em 2020. Essa edição ficou muito legal. Era grande, a gente fazia bastante coisa. Essa aqui é uma foto, essa aqui é a seção última, que é a última página, e essa aqui é a foto de uma senhora de 70 anos, que por acaso é a mãe do professor Mário Monzoni da GV, onde a revista nasceu. E ela, aos 70 anos, ela resolveu saltar de paraquedas. E ela teve essa vontade quando ela viu um cartão de Natal que tinha uma frase do Fernando Pessoa, que é super inspiradora, que eu vou ler aqui rapidinho. Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia, e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. E aí ela resolveu saltar de paraquedas e fazer essa super atitude. E aí isso, para a gente falava em salto de paradigma, porque a gente estava torcendo para que tivesse um salto de paradigma na sustentabilidade, e então essa imagem representa muito tudo que a gente falou nas páginas anteriores. E, de certa forma, ainda tem muito a ver com hoje, porque a gente está vendo esse salto de paradigma, talvez tem que ter ainda um distanciamento para a gente avaliar o quanto que ele é consistente, né? Mas talvez a gente esteja chegando, aquele futuro chegou, né? Bom, então eu vou voltar aqui para a matéria de capa.
dessa edição de 2020, né, agora 12 anos depois, a gente fala, né, desse salto de paradigma, mas mostrando os desafios de hoje, né, que eu tinha comentado, essa questão da polarização política, que tem atrapalhado muito. Depois vocês entram aí, eu não vou colocar o texto, senão as pessoas começam a ler e a gente acaba distraindo. Mas a ideia dessa matéria de capa é mostrar que a sustentabilidade ela requer uma abordagem sistêmica, né? Ela está aprisionada a um debate polarizado. Então, tem aí uma contradição entre o que ela requer e o momento político que a gente está vivendo. Então, essa agora eu vejo como a grande dificuldade que a gente está vendo para essa agenda avançar, e aí, com isso coloca muito mais peso, muito mais responsabilidade nos outros atores, né, que são as empresas, são os investidores, a sociedade civil, e em continuar puxando essa régua, né. E as empresas que dependem de inserção internacional estão precisando desvincular a sua imagem dessa agenda autoritária que a gente está vivendo. O Maneto, que está aqui, ele comenta nessa reportagem, que depois vocês vão ler, que a melhor forma de fazer isso é com mais transparência na gestão e uma agenda ambiental forte. Depois a gente pode comentar isso no debate. Então, essa é uma mensagem principal aí dessa matéria. Aqui, essa matéria do Sérgio Deodato sobre a Amazônia, a gente resolveu, na reunião de pauta, fazer um enfoque na Amazônia, por entender que ali é um palco muito importante de uma grande disputa que está acontecendo, né, com setores muito estratégicos. A gente tem mineração, a gente tem energia elétrica, a gente tem agricultura, a gente tem pecuária, ou seja, são setores que têm um peso enorme na economia, e então esse recorte a gente achou importante fazer, e tem um grande desafio, que é o ouro, que é mais uma caixa preta que está sendo colocada. Então, aqui a gente também vive uma contradição, que é você ter cada vez mais informações via satélite, quer dizer, se você quiser saber o que está acontecendo na Amazônia, você consegue ver toda a mudança de uso da terra via satélite, mas a gente tem um monte de caixa preta ali, das relações, a ilegalidade, a criminalidade, tudo isso acontecendo lá, e então tem aí um jogo de forças que a gente tem que ver para onde que vai pender, se vai para a transparência ou se continua nessa neblina. Grilagem de terra, conflito fundiário, tráfico de drogas, de animais, de pessoas, desmatamento, e, ao mesmo tempo, uma exposição global muito forte, que a gente está vendo, todo mundo de olho na Amazônia, e aí a gente agora tem aí esse super desafio de abrir essas caixas pretas, né? Bom, aí queria passar para essa matéria aqui, da Andrea Viale, que é uma matéria sobre engajamento, sobre a importância dos stakeholders, né, nessa transformação, nesse salto de paradigma aí que a gente falou. E aí, esse engajamento dos atores vai ser fundamental, né, para vencer os desafios, romper com a cultura patrimonialista e pouco transparente, que é justamente o tema dessa outra matéria, do Diego Viana, que ele ele traz um contexto mais histórico do avanço da democracia no país, o combate à corrupção. Aí a gente está falando de um escopo mais amplo da cultura brasileira, dessa tradição patrimonialista que a gente tem desde o período colonial, e como que isso influencia no avanço da transparência hoje. Quer dizer, a gente tem raízes aí muito complicadas muito fincadas aí nesse patrimonialismo, que dificultam muito a gente alcançar níveis maiores de transparência. Aí, na entrevista com o Zé Eli da Veiga, que a gente fez aqui uma entrevista com o professor José Eli da Veiga, da USP,
ele comenta o New Deal europeu e fala da retomada econômica, do multilateralismo em xeque, né? São alguns pontos que ele comenta, mas me chamou muita atenção o que ele fala do movimento dos jovens, como algo decisivo, assim, que as empresas vão ter que prestar muita atenção nisso, nessas vozes que vêm da juventude, as Gretas aí da vida, né? Então, ele recomenda que as empresas prestem muita atenção nas vozes, no comportamento, na mudança de comportamento e de valores que estão vindo por aí. Isso dá o gancho para a gente vir aqui. Aqui a gente tem depoimentos sobre o que as novas gerações pensam sobre as empresas, com umas 4 adolescentes incríveis. Elas trazem essas visões aqui. Aqui está a Ana, que é a mediadora, aí a outra adolescente não aparece aqui, mas são 4. Depois vocês assistem, mas elas trazem as opiniões, assim, o que o mundo empresarial deve oferecer para atrair investimentos, os melhores talentos, as empresas em que elas nunca trabalhariam, quer dizer, ou seja, empresas estariam desperdiçando grandes talentos se não se adequarem à agenda ESG com rapidez e consistência, né? Então, aí elas contam o que elas esperam em termos de diversidade e elas deixam um recado, cada uma deixa um recado para as empresas. É bem legal esse vídeo. Aqui a gente traz um making-off da capa, que é um áudio do fotógrafo André Pessoa. Ele conta como é que ele produziu, como é que ele chegou nessa imagem aqui, que a gente usou para ilustrar, para representar a questão da transparência, porque você enxerga ali pela pedra, né? Quer dizer, você tem ali uma montanha para superar, mas tem um furo ali que você consegue ver o outro lado. Então, a gente usou isso como um emblema dessa edição. E é interessante também, a própria história dele é uma história de descoberta, de achado, de ver algo que estava desconhecido, então também tem a ver com o olho, porque ele estava numa expedição fotográfica, fazendo imagens aqui sobre a Serra da Capivara, no Piauí, e aí ele encontra quer dizer, o pessoal que estava com ele encontrou teve uma descoberta geológica, basicamente, em pleno século XXI. Então, assim, simboliza muito essa riqueza, esse potencial que a gente tem no Brasil, que está encoberto, está desconhecido, está pouco valorizado, né? Então, aí ele faz uma relação também para o próprio estado do Piauí, de como fazer aí uma exploração sustentável dessas riquezas, que não deixa de ser uma metáfora aí para o Brasil, para o próprio Brasil. Então, esse tem todo um significado aí que a gente usou na capa. Bom, e aqui a gente pegou alguns melhores trechos da entrevista do professor. Gente, desculpa se eu estou me alongando muito, mas é que, como disse o Marco, tem bastante conteúdo. E aqui a gente traz glossário, notinhas, os nossos apoiadores. Eu só vou mostrar o PDF da edição. Que eu queria chegar na última página. Então, aqui está todo o conteúdo, né? No formato da página 22. Mas eu queria chegar de novo lá na seção última, que é a última página. Que é justamente a mensagem que a gente quer deixar, que é para atravessar as aparências. Isso aqui é um trabalho do coletivo Poro, que faz intervenções urbanas, pessoal de Minas, que é um pessoal muito legal. E
e eles fazem placas anti-sinalização, faixas de anti-sinalização, depois vocês dão uma entrada aqui no trabalho deles, mas é algo sempre muito disruptivo, assim, no meio da rua, alguma faixa que traz algo surpreendente, né? Então, a gente junta isso aqui com a capa, né, a última página com a primeira página, que é justamente para olhar através, né? Então, tem a ver com a pedra furada isso aqui também. Bom, esse é um pouco o raciocínio da edição, e aí eu queria só dizer que falar duas coisas ainda. Eu queria trazer um pouco dos bastidores da nossa apuração, né, um pouquinho, contar um pouco como que foi, e antes disso, só deixar um recado assim, que embora a Finanças esteja puxando essa régua, não está resolvido ainda, a gente ainda tem muitos sinais contraditórios. Ontem mesmo eu estava vendo um relatório da Amazon Watch, que fala sobre as instituições financeiras, 6 instituições financeiras americanas, entre elas a BlackRock, que a gente cita muito nessa edição, Citigroup, JP Morgan, Chase, Bank of America, Vanguard, Dimension Fund Advisors, já investiram mais de 18 bilhões de dólares, de 17 a 20, nos últimos 3 anos, em empresas cujas atividades têm envolvimento com invasões, desmatamento, violações de direitos indígenas na Amazônia. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente tem aí um movimento puxando para cima, tem ainda forças que puxam para baixo. Então, a gente está bem num cabo de guerra, a batalha não está vencida, o salto de paradigma ainda não aconteceu, precisa ter consistência nisso. A gente tem, e aí já juntando com o que a gente ouviu muito dos jornalistas que apuraram as matérias dessa edição, muito nessa linha, assim, muita gente falando sobre esse assunto, muitos fóruns, o assunto está em voga, o assunto está nas capas dos principais jornais, no Valor Econômico, no Estadão, na Folha, ESG para todo lado, virou a sigla, grande sigla, mas isso ainda não está resolvido, porque assim, a impressão que dá me lembra muito o início de quando a gente começou a cobrir sustentabilidade, que muita gente falava, parecia até um certo oba-oba, muita gente querendo atrelar sua marca a esse assunto, falando da agenda ESG, assim como falava da agenda da sustentabilidade lá atrás, e aí naquela época a gente se perguntava, mas o quanto que isso é consistente? Eu me pergunto de novo o quanto que isso é consistente. Tem aí essa puxada da régua para cima, mas assim, a gente precisa tomar muito cuidado para continuar puxando, para dar escala e dar celeridade a essa transformação, senão a gente vai voltar para trás de novo. Naquela época teve aquele oba-oba, depois um monte de gente, quando viu que o papo era sério, era difícil de executar, de colocar, de implementar, foi abandonando o barco, e ficaram algumas empresas, alguns bancos, poucos ainda. E mesmo essas poucas empresas, esses poucos bancos, eu devo dizer que no nosso processo de apuração jornalística dessa edição, a gente teve dificuldade de falar com essas empresas e com esses bancos. Quer dizer, ainda hoje, a gente ainda tem essa dificuldade de transparência no acesso à informação das grandes empresas que são referência. Esse é um recado que a gente queria dar, porque a gente achou que ia ser mais fácil, mas não foi. E tem muito aqui, né? Tem muita gente antenada no assunto, muita gente cobrando, puxando a régua, colocando o assunto em pauta, mas como que as empresas vão responder a isso é que a gente vai ver agora, um pouco hora da verdade. Bom, Okay. E aí o governo, só para terminar, Marco, e o governo pior ainda, né? O governo foi um desastre e não respondeu nada do que a gente procurou o Conselho da Amazônia e não teve resposta nenhuma, com alegações assim as mais absurdas, assim, faltou oportunidade. Nos falta oportunidade de dar entrevista. Pensando, qual que é a oportunidade? Com uma floresta queimando, precisa acontecer o que mais, né? Enfim, é isso que eu gostaria de deixar para debate. Obrigado, Amália. Bom, eu sei que isso não foi um trabalho de pouco tempo, foi já de meses que a gente trabalhou nesse tema, e você aprofunda
aprofundando esses temas com o conselho, com os colegas, com as entrevistas. Então, obrigado pela profundidade do trabalho. E eu acho que para todos nós, e todos os presentes, todos os participantes hoje também vai ser um prazer ler, para refletir, para pensar, porque eu acho que o que você não está trazendo necessariamente uma imagem positiva, otimista, mas uma imagem de que teve mudança, mas essa mudança que tivemos, já que é a mudança que precisamos para chegar num mundo muito mais sustentável. Eu acho que esse é o problema que estamos nos colocando. E os parceiros, os stakeholders, realmente será que eles estão realmente avançando ou é só aparência, como diz, atravessa as aparências. Eu acho que isso para mim é fundamental. Você me deu pensar em falando sobre o jovem. Eu estava lembrando o meu primeiro passo no caminho de sustentabilidade meu, porque aqui tem 3 pessoas no debate também que têm uma vida de trabalho na área de sustentabilidade também. Eu gostaria de ouvir os caminhos deles e para saber no tipping point que estamos. O tipping point é claro quando a gente vê os documentários de David Attenborough, as notícias de ontem que você menciona. Estamos num momento crítico de um tipping point. Outra notícia que o metano da Sibéria está soltando rapidamente. Então, os problemas são gravíssimos, nem pensando nas crises de Covid. Além das crises da Covid, tem todas essas outras crises. Então, me deu lembrar para um momento que para mim ficou claro que trabalhar na sustentabilidade era óbvio, que foi em 91, quando era jovem, mochileiro, viajando de Boa Vista para Manaus, de ônibus, estrada de terra, plena Amazônia ainda, não era nem asfaltado, era um caminho estreito, e que chegando em Manaus, a lembrança era só fogo e cheiro de fumaça. Já na época, muito fogo na beira da estrada, nessa estrada. Nem pensar agora, eu nem quero calcular, a gente deveria, desde 1991 e agora, quantos 1.000 quilômetros quadrados a gente já perdeu. É muito. E o ano passado eu tive a oportunidade de fazer parte da equipe da avaliação do Fundo Amazônia, olhando para os 10 anos. Muitas coisas boas feitas, muitos projetos bons, mas afinal um retrocesso enorme na questão de desmatamento. Às vezes a gente parece que estamos fazendo 2 passos para frente e 5 para trás, e tem que de novo fazer 1 ou 2 passos para frente e de novo para trás. Então essa luta com a questão da sustentabilidade é complicadíssimo, e eu acho que, do ponto de vista do GRI, trabalhando com as empresas, colocando a transparência, a responsabilidade muito mais na frente, chegando em pontos onde temos obrigatoriedade de transparência em vez de só voluntariedade de transparência, são momentos importantíssimos. Eu vejo, como eu falei ontem, na União Europeia, talvez estamos chegando nisso nos próximos 1 ou 2 anos, e que poderia ter um impacto global também, quando a União Europeia tem exigências na área de obrigatoriedade de transparência das empresas na área de sustentabilidade. Então, é fundamental. 2 coisas de ontem, mas a Neomara Abrex falou, essa é a década de ação. Eu acho que o futuro, olhar no outro lado da montanha, se a gente não trabalha na ação agora, a gente cai no tipping point. Então, é uma pergunta também para os debatedores, qual é a ação e como que a gente coordena a ação. O embaixador da Holanda estava lá ontem, que em 1991 nunca podia ter esperado um embaixador falando isso, com 8 outros embaixadores fizeram uma carta para o vice-presidente do Brasil o mês passado, que é do Amsterdam Declarations Partnership, pedindo a questão de deforestation free, o supply chains, o cadeias de valor sem desmatamento. Então, os embaixadores da União Europeia, vários países, Holanda, Alemanha, França, Dinamarca, Itália, Noruega, Inglaterra e Bélgica, todos juntos mandaram essa carta e tiveram uma conversa com o vice-presidente. Então, tem essas pressões aumentando.
Por outro lado, você está falando do setor financeiro, isso é a minha provocação da régua. No Financial Times, no final da semana passada, teve um artigo de um bilionário, Chris Hohn, que é um bilionário de um asset manager, e ele diz: Asset management industry is a joke on climate change. É muito forte. Ele é um asset manager de um hedge fund, e ele está dizendo que é papo furado o que está acontecendo no BlackRock, no State Street e esses outros investidores. E deveria mandar todo mundo embora, que não leva a mudança climática acima. Ele também é a pessoa atrás do Children's Investment Fund Foundation, que é uma fundação grande que trabalha na área de mudança climática. E ele diz também, ESG, for most asset management, is a total greenwash, and investors need to wake up and realize that their asset managers talk but don't actually do. Então eu volto de novo à ação. Por um lado, o greenwash, o papo; por outro lado, como que nós podemos organizar a ação, colaborar com as entidades que querem. E nesse sentido, a régua, para mim, a régua que está chegando, e tivemos muitas discussões no último ano, muitas entidades globais falando sobre a questão da transparência, standards, índices, o World Economic Forum, BlackRock, IBC, etc., etc., etc. Será que a régua que eles colocam é para baixo, mostrando ou dizendo que é um greenwash, que é uma régua para cima, mas de fato eles estão tentando tirar a nossa régua da sustentabilidade que a gente tenta colocar como GRI com nossas normas, colocando muito por baixo, que pela aparência parece que tem muito interesse, muitos interesses, muitos investimentos, mas quando eu vejo um hedge fund manager que está por dentro, um bilionário, dizendo que não, mas é tudo papo furado, qual é a posição? Essa é a minha provocação para os debatedores, para saber, vamos pensando como que é a transparência, onde estamos e como podemos colaborar para trabalhar nesses temas na Amazônia, cadeias de valor, setor financeiro. É muita coisa, mas eu sei que vocês três têm muita experiência nessas áreas, então estamos aguardando. Então, eu vou primeiro começar com Daniela Lerda. Ela é a CLUA Brazil Initiative Lead. CLUA é o Climate and Land Use Alliance, aliança pela uso da terra, relacionado com a Fundação Forte e outros financiadores. Ela tem uma grande experiência nesse tema nos últimos anos no Brasil. Antes trabalhou na PATMA, Funbio, Conservation International, e é formado em psicologia com mestrado em educação e ecologia do George Washington University. Daniela, as suas reflexões sobre esse tema. Bom dia a todos, todas. Primeiro, queria agradecer o convite de estar aqui com vocês e reconhecer o trabalho fantástico que a Amália, a Gláucia e Marco vêm fazendo em puxar essas edições sobre o tema de transparência com a revista. Ficou linda a revista e eu achei que vocês apresentaram de uma forma muito qualificada a contradição profunda que a gente vive no Brasil hoje quando a gente fala de transparência, que é essa questão entre ter transparência e ter confiança na segurança dos dados. O que eu quero dizer com isso, né? Se a gente perde confiança nas informações, sejam elas providas pelas empresas, bancos ou pelo próprio poder público, não adianta tanto a gente ter transparência. E o papel do setor público é fundamental para trazer essa segurança. Então, isso eu acho que é uma questão muito importante e ela permeia os diferentes artigos da revista. Um exemplo recente que a gente teve disso, nos últimos 2 anos, foi o próprio presidente questionando as informações sobre as taxas referentes ao desmatamento na Amazônia, mais recente questionando os dados das queimadas, tanto no Pantanal quanto na Amazônia, e acabou trocando a presidência do órgão, que desde 2004 provê com acesso público, gratuito e de forma transparente dados em tempo real sobre o desmatamento. Então, o que acontece, pensando como brasileira ou como sociedade brasileira, como uma pessoa muito interessada nesse país dar certo, quando o próprio governo questiona as informações providas pelos seus órgãos e servidores? Isso é muito grave,
né? Então, é muito bem-vindo, e eu acho que vale a pena mencionar aqui e reconhecer o papel extremamente relevante e necessário do movimento representado pela sociedade civil, pelo setor empresarial, pelo próprio setor financeiro mais recente, né? A movimentação dos 3 grandes bancos privados, Bradesco, Itaú, Santander, o movimento da coalizão Clima, Agricultura e Floresta, que está mencionada num dos artigos da revista, a Concertação pela Amazônia, que é um movimento mais recente, mas que também agrupa vários setores preocupados com a questão da Amazônia, as iniciativas puxadas pelo CEBED, juntos com o empresarial brasileiro, e outras cartas e manifestações de preocupação extrema vinda dos ex-ministros do Meio Ambiente, ex-ministros da Fazenda e de Relações Exteriores, todos expressando uma preocupação muito significativa com a guinada negativa que o Brasil vem tomando, mas principalmente em relação ao meio ambiente e às florestas, né, que são reconhecidas pelo seu papel fundamental na questão do clima, não só pelo papel de regulação do clima, de regulação de chuva, por controle de temperatura local, mas também pela questão de ser a forma mais custo-efetiva de mitigar as mudanças climáticas, hoje disponíveis. E o Brasil tem esse ativo e usa pouco isso no seu posicionamento e como uma moeda de troca, principalmente agora que a gente tem uma crise acirrada econômica, acirrada pela questão da pandemia. Então, o que eu queria reforçar, Marco, respondendo a sua pergunta e tocando em alguns dos pontos que a Amália trouxe, é que como que a sociedade vai checar as informações reportadas por bancos, empresas, ou até mesmo pela própria sociedade civil, as ONGs que vêm sendo cada vez mais questionadas, a meu ver, de uma forma muito injusta, né, sem reconhecer o papel importantíssimo que ela vem fazendo pelo Brasil e pela sociedade brasileira. Como que a gente checa se essas informações não estão no âmbito público e de forma integrada e acessíveis, ou se a gente não tem segurança dessas informações? Eu desconheço e nunca vi, pelo menos, nenhum exemplo de uma política de mercado efetiva que se autorregulasse, né? Não existe política de mercado sem uma política de comando e controle efetiva, e isso é papel do Estado. Então, acho que essa é a crise e a contradição que a gente tem. O mercado nunca vai ocupar o papel do Estado totalmente. Então, apesar dessa pressão e desse movimento ser muito positivo e importante, não vai ser o setor privado que vai resolver o fato de que a gente não tem transparência na questão das autorizações para garimpo, mineração, para exploração madeireira, para os processos de regularização fundiária, ou na própria implementação do Código Florestal, que é uma agenda prioritária para o setor privado envolvido no agronegócio brasileiro, principalmente nas cadeias de soja e pecuária. Enfim, a transparência ela é fundamental para assegurar um bom funcionamento desses setores e para trazer credibilidade na sociedade que cobra boas políticas em relação à floresta e o meio ambiente. E só para concluir aqui, para deixar tempo para ouvir as colocações dos meus colegas, tem uma frase que eu ouvi dita pela ex-ministra de Meio Ambiente, a Isabela Teixeira, fazendo uma reflexão sobre a Amazônia, onde ela diz que a Amazônia nos coloca no mundo, mas a Amazônia também nos tira do mundo, né? Então, se o Brasil, enquanto Estado, não entender a importância de dar segurança e assegurar acesso e transparência aos dados e às informações relativas à gestão das suas florestas, da sua biodiversidade e da implementação das suas políticas, o Brasil vai ficar de fora da nova concertação global, né? Dependendo do que acontecer daqui a 5 dias, com o resultado das eleições americanas, pode haver uma nova confluência de interesses entre um novo ator nos Estados Unidos com a Europa, fortalecendo as suas alianças, e países que não trazem segurança para investimentos vão ficar de fora dessa grande oportunidade da gente retomar, na pós-pandemia, um novo crescimento econômico, né? E não permanecermos nessa crise em espiral que a gente vem experimentando nos últimos anos e principalmente agora. Então, eu queria
só deixar essa observação, essa reflexão sobre a importância do setor público, reconhecer o setor privado e tudo que ele vem, pelo menos, assinalando que são as suas intenções e compromissos com a sustentabilidade e com a agenda de transparência especificamente, mas dizer que sozinho também o setor privado não vai resolver e que a gente precisa muito da pressão e da regulação que venha a level the playing field, né? Venha organizar a conversa de forma que os diferentes setores possam se identificar e se comportar dentro das regras de mercado e políticas claras de comportamento e desempenho. É isso. Mas muito, muito boa a revista, fiquei lisonjada de poder ter participado desse processo junto com vocês, e parabéns também aos jornalistas que não estão aqui na mesa, mas que fizeram um trabalho sensacional. Obrigado, Daniela, pela reflexão. Só para todos os participantes, aqui no Zoom embaixo tem um Q&A. Se vocês têm perguntas ou já têm ideias de perguntas durante as falas dos debatedores, por favor, ponha as perguntas. Você também pode voltar nas perguntas, ou seja, as melhores perguntas, não precisa repetir a mesma pergunta, só voltar neles, eles vão subindo e depois vamos utilizar para o debate. Então, por favor, utilize essa caixinha Q&A e não o do chat normal. Daniela, olha, a questão de informação é fundamental. Se a gente não pode ter informações objetivos, verdadeiros, para tomar de decisão, fica muito complicado. Eu gostei, por exemplo, muito que a Noruega comprou os dados de satélites e colocou para qualquer um usar. Infelizmente, o dinheiro do Fundo Amazônia eles não estão podendo utilizar, então eles resolveram fazer isso. Então, para qualquer um, pode analisar os dados de alta qualidade, regular, semanal, informações. Então, talvez são maneiras de democratizar essas informações para que podemos colaborar melhor em volta desses temas. E outro ponto que está sendo debatido na União Europeia com a diretriz dos relatores não financeiros, que eles vão ficar obrigatórios, mas também vai ter uma auditoria formal desses relatórios. Ou seja, não são mais assim voluntários e então esse tipo de formalização objetiva dos dados vai ser muito importante. Maneto, como o nome completo, Valdemar de Oliveira Neto, foi um prazer te conhecer o ano passado no GRI Summit que tivemos. Você tem uma longa história na área de sustentabilidade no Brasil, quase demais para colocar. Formado em Direito, originalmente, começou com a Choca, diretor executivo fundador do Instituto Ethos, depois com a Fundação Alina, no Brasil, como Global Policy Director, e agora como Global Impact Director e CEO of World Transforming Technologies Foundation. Então, como transformar nosso mundo. E outra empresa que se trabalha, que é também na área de tecnologia de sustentabilidade, que chama Pera Complexity. Então, espero as suas análises, informações e observações sobre o debate que temos, a transparência, como melhor colaborar, chegar à ação, medir melhor qual é a regra. Maneto, a palavra é sua. Estela ainda está um mute, nós estamos ouvindo. Claro. Bom, o som agora está bom? Ok. Pois, Marta, é uma grande alegria, um grande prazer, né, estar participando, né, desse processo, né, desde o ano passado, acompanhando, né, essa nova fase do trabalho da GRI, com a liderança fantástica da Gláucia, uma grande amiga desde o tempo do Ethos. Né, muito feliz em ver como a revista Página 22, com a liderança da Amália, da Magali, então, está, né, se consolidando como uma das mais importantes, né,
mídias sobre sustentabilidade no Brasil, né? E a profundidade, a seriedade das matérias é realmente impressionante. Eu estou muito orgulhoso de ter participado dessa edição. E gostaria de também saudar e dar um abraço aos meus colegas aqui da mesa, a Daniela e o Caio, também amigo de longa data, né, e saudar todos vocês que estão participando. Já somos 106 pessoas participando nessa manhã, nesse evento. Bom, antes de entrar na discussão de quais são as ações que são estratégicas para o futuro da agenda na ESG no mundo, eu gostaria de começar colocando um pouco o meu pessimismo na mesa, e dizendo que o que eu estou vendo é que a década de 20 vai ser uma década dramática, uma década muito difícil, porque ela combina toda uma herança dos erros do passado e a dificuldade de se conseguir a nível global respostas rápidas e efetivas aos desafios, especialmente ao desafio climático, que não é uma novidade, pelo menos já estamos aí há 4 décadas onde está claro que existe esse desafio e a dificuldade de construir uma resposta a nível global. Então a gente tem o peso dessa inação agravado pela pandemia, que ainda estamos vivendo, ela não acabou. Eu acho que a gente vai até o final do ano que vem ainda enfrentando os impactos econômicos. A ideia de uma retomada econômica ela não vai acontecer tão cedo, e o custo de uma retomada vai ser muito grande. Então nós vamos viver uma década bastante difícil, especialmente porque a pandemia ela acelera algumas tendências que já vinham acontecendo no campo da tecnologia, que vão impactar de uma maneira muito séria o mundo do trabalho. E a capacidade, isso é mesmo que as empresas, no primeiro momento, consigam recuperar uma certa capacidade de geração de caixa para enfrentar os impactos, e certamente alguns setores da economia conseguiram se dar bem na pandemia. Tem setores que conseguiram crescer a taxas muito maiores do que antes. No conjunto da economia, vai ser a recuperação da capacidade de consumo das famílias, e do mercado de trabalho, do emprego, vai ser um processo muito mais lento e muito mais complicado. Então, eu acredito que a década de 30 é sim uma década que vai ser marcada por onde a transição para um novo modelo, de pacto econômico, de relação dos consumidores com a empresa, de redefinição do papel do Estado, redefinição das políticas públicas. Eu acho que no mundo em que o trabalho ele desaparece em grande medida graças à automação, os sistemas que a gente tem hoje de previdência social, os esquemas os sistemas fiscais de arrecadação de recursos públicos, os mecanismos de transferência de renda na sociedade vão passar por transformações profundas. E esse debate está apenas começando. Então, eu acho que a década de 20 vai ser uma década de muito dolorosa, de muita incerteza, de muito ressentimento e ansiedade em setores da população que muitas vezes favorece respostas populistas como o que a gente viu. Eu acho que o fenômeno do populismo hoje ele é reflexo desse tipo de ansiedade, de ressentimento dos setores da sociedade que percebem que estão perdendo espaço, perdendo perspectiva de futuro, e isso vai esse tipo de sentimento, de ressentimento, ele vai se agravar.
né, e o grande debate vai ser entre, né, uma lógica, né, de solidariedade, né, e de inclusão, né, versus, né, uma, né, lógica, né, do winner não takes all, e, né, essa lógica do winners e losers, né, que está na raiz desse discurso populista né, de direita que a gente tem hoje a nível global. Então, a minha análise hoje é que esses próximos 10 anos vão ser muito difíceis, né? E o tema e a pressão nas empresas para, né, retomar a economia, para gerar riqueza, e a luta das empresas para sobreviver, vai colocar uma pressão muito grande, né, nessas demandas de resistência em relação a essas demandas, né, por, né, novas práticas, né, ambientais, novas práticas de produção, né, compromissos com essa agenda, né, ambiental, né, de governança e tal. Eu acho que ela vai, né, estar permanentemente, né, sobre, né, tensão. Então, eu acho que o grande desafio para o movimento de né, do ESG, né, do nosso movimento, né, que continua apostando, né, no papel, né, da sociedade civil e das empresas, né, na construção de um novo, né, de um futuro, né, mais saudável, né, e justo. Eu acho que a grande ação, né, é de construir as novas ferramentas e os novos discursos, né, ou os novos instrumentos para os setores, né, que serão o que vão liderar, né, esse futuro. Então, acho que tem menos de olhar para trás, né, a gente está lidando e cobrando prática, né, de responsabilidade, né, social e ambiental e tal, de setores que vão desaparecer nos próximos, né, 15, 20 anos. Né? Então, eu acho que o desafio do movimento é tentar perceber quais são, né, esses setores que são absolutamente críticos numa perspectiva de futuro, numa economia, né, que se reconstrói em outras bases, né, que setores da década de 30, né, 40, que vão, né, emergir, né, e procurar fazer com que as ferramentas de ESG sejam parte da construção da liderança, né, desses novos setores empresariais. Né. E, claro, vamos continuar colocando a pressão que a gente precisa, né, colocar, né, naqueles setores, né, tradicionais que ainda têm um impacto, né, negativo, né, muito grande em termos de geração de poluição, né, de desmatamento. Né, então, acho que é uma combinação de, né, manter a atenção e o foco para combater o greenwashing e colocar pressão nesses setores, né, tradicionais, mas mais do que isso é olhar para quais são os setores de futuro, né, portadores de futuro, né, e que eu imagino que, né, vai ser uma coisa mais descentralizada, mais próxima das pequenas e médias empresas, dinâmicas de redes, né, conectando, né, empresas, porque eu acho que a lógica do winner takes all e né, das grandes empresas, dos monopólios, ela, né, vai entrar em discussão, né, eu acho que já está entrando, né, no próprio setor de tecnologia, as grandes Googles, Facebooks, então já há uma pressão muito grande, né, e eu acho que a perspectiva das eleições nos Estados Unidos, né, certamente essa questão né, das grandes empresas do setor de tecnologia, né, e dos mecanismos que eles usam de mercado para garantir posições monopolísticas em vários setores, isso vai estar em discussão. Então, vai ter toda uma discussão, mas a década de 20 vai ser a década das discussões. Né, muitas falas, muitas procuras e, né, pouca clareza do que é que vai ser. Então, eu acho que o desafio para o movimento é
manter, né, aquilo que já foi construído, né, de criar as ferramentas que permitam, né, enfim, que investidores, que consumidores possam exercer uma pressão sobre o comportamento, né, das empresas, mas eu acho que, né, o grande, né, desafio é olhar, né, para, né, a base do mundo empresarial das pequenas e médias, né, empresas e dos novos setores que vão ser relevantes para a economia. E, às vezes, eu acho que as ferramentas que a gente, né, desenvolveu são razoáveis, né, de sejam implementadas por grandes empresas, mas difícil para pequenas e médias empresas. Então, eu acho que vai ter que ter um esforço de simplificação, de chegar junto, né, de tornar a agenda de ESG mais fácil, tanto para o consumidor como, né, para as pequenas empresas poderem, né, fazer parte desse movimento, né, como identificar esses, né, os novos setores, né, que vão liderar, né, a nova economia do futuro, né, e tentar fazer com que a agenda de ESG seja um diferencial, né, que acelere esse processo, né, de transição na economia. Né? Então, eu acho que vai ser uma década difícil, mas que a agenda de ESG ESG, eu acho que é uma agenda, né, portadora de futuro. Né? Ela não é uma agenda, né, da briga contra os malfeitos do passado. Eu acho que ela é uma agenda de futuro, mas ela vai ter que se adaptar, né, e descobrir essas novas formas de como chegar junto, né, a essa nova realidade, né, empresarial do futuro. Então, é isso. Obrigado, Maneto. Não é necessariamente uma reflexão muito otimista. Eu espero que na terça-feira, semana que vem, é o tipping point no final do populismo e do próxima década, realmente rezando, mesmo não sendo religioso, rezando que isso aconteça. Eu acho que é o momento que estamos precisando para ter em vez de ter uma década de discussão, ter uma década de ação. Eu acho que gostaria de voltar para esse tema, porque eu acho que já discutimos muito desde 1992, no primeiro Earth Summit no Rio. E sabemos tudo o que fazer. Temos as tecnologias, até você com a sua empresa entende isso. Temos os sistemas. Então, a questão, e que foi uma discussão do Conselho Editorial no início, escala e velocidade eram as palavras que a gente queria chegar. Porque já sabemos muita coisa que funciona, como podemos fazer escala e acelerar esse processo. Porque é isso aí estamos precisando. Se não conseguimos abaixar as nossas emissões até 2030, estamos ainda discutindo mais 10 anos, estamos fazendo desmatamento, poluição, etc., pesca industrial destruindo os oceanos. Nós não temos muito para celebrar e reconstruir em 2030. Eu acho que temos que buscar opções para fazer agora e trabalhar com as empresas e utilizar o sistema ESG, as normas de GRI, como as empresas podem mostrar competitividade através de que nós estamos, como nos Estados Unidos, 4 anos atrás, as empresas falaram "we're still in", nós ainda estamos no Pacto do Clima, e o governo não, mas nós estamos. Eu acho que temos muitas empresas e como podemos, como o embaixador da Holanda falou ontem, de fato, responsabilidade empresarial, transparência e sustentabilidade vira vantagem competitiva das empresas. Ou seja, nós temos que colocar isso. O mercado tem que ser criado nessa direção. E aí estamos chegando com Caio Magri. É um grande prazer ter você conosco também, principalmente porque, do ponto de vista do Instituto Ethos, onde você é o diretor-presidente desde 2007, a visão das empresas no Brasil e como que a gente poderia chegar num momento mais de colaboração, ação, reconhecimento de um comportamento ético, responsável, sustentável de empresas. Você está no Ethos desde 2004, então tem uma também longa história nesse tema. Antes disso, trabalhou na Fundação Abrinq,
na Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, e também gostaria de destacar assessoria especial com o ex-presidente da República, Lula, no comitê, no Conselho de Índice de Sustentabilidade Empresarial e da Transparência Pública e Combate à Corrupção. Então, você tem uma longa história nesse tema da transparência. Qual é a sua visão e observações sobre esse tema e como chegar, talvez, contrapor Maneto de fazer uma década de ação em vez de discussão? Obrigado, Marco. Eu queria agradecer muito o convite. Bom dia a todos e a todas. Me somar aos cumprimentos à página 22, a Malha e toda a equipe. Além de tudo, a revista está linda. Ela tem feito isso ao longo do tempo, mas eu gosto muito de tentar pegá-la, né? De receber de novo. Então, que volte esse momento para a gente. E queria cumprimentar os meus colegas, Gláucia, e Maneto e Daniel, e todos os participantes. Bom, eu me somo ao que vocês já disseram, me somo de uma maneira muito parceira, né? Eu tenho muita dificuldade, Marco, de pensar de uma maneira mais otimista nesse momento. Entretanto, quero ser um pouco realista, digamos assim, né? E acho que a gente tem alguns desafios para enfrentar uma tempestade perfeita. Nós estamos numa situação de enfrentar um conjunto de crises, e aquele paradoxo, crise e oportunidade, que sempre aparece nas nossas narrativas, ele fica muito, muito complexo, porque são crises que se alimentam, né? E que, ao mesmo tempo, nos oferecem poucas saídas efetivas e poucas oportunidades efetivas. Nós estamos perdendo, e se a gente perder, algumas que estão ainda em possibilidade de serem capturadas, acredito que a gente tem um desastre muito grande para a humanidade, para o planeta. Então, eu queria começar dizendo o seguinte, para somar o que já foi dito. Transparência é um ativo fundamental das relações sociais da sociedade, né? É um ativo fundamental de gestão da democracia, de gestão dos direitos, de gestão das oportunidades iguais para todos. Portanto, e eu queria aqui abrir um parênteses importante que eu queria fazer, a transparência é tão importante que ela precisa ser definida num grande pacto e regulada pelo Estado. Não há possibilidade de pensar numa transparência que seja somente voluntária e autorregulada. O que esperar, portanto, nesse momento, de um governo que tem responsabilidades de promover e garantir a transparência pública, quando a sua primeira iniciativa, lá nos idos de 2019, foi tentar, através do meio de uma medida provisória, reduzir a transparência e o acesso à informação com a tentativa de reclassificar e reposicionar aquilo que se chama de informações confidenciais, secretas, etc. Ainda bem que o Congresso e a sociedade reagiram de uma maneira clara e essa história não aconteceu. Então, o que esperar da necessidade de que tenhamos no governo federal, por exemplo, a responsabilidade de gestão da transparência pública de uma maneira efetiva. É um ativo fundamental para as empresas, especialmente porque ela é a capacidade exigida já, demandada já passa a ser uma cultura da sociedade de transparência, por exemplo, na prestação de contas. Prestação de contas não no sentido do financeiro, mas na explicação e nos dados apresentados junto aos trabalhadores e trabalhadoras, junto aos investidores, junto à sociedade. A transparência é um ativo capaz de fortalecer confiança. É absolutamente fundamental. E ela traz a maneira aberta e pública que a gente pode medir a maturidade das organizações e entendê-la como um ativo fundamental de reconhecimento e de consistência. Eu acredito, e eu quero dar um exemplo, por exemplo, de regulação da transparência, que é um instrumento do Estado fundamental, por exemplo, a lei de transparência da cadeia de fornecimento da Califórnia.
que leva todas as empresas à responsabilidade e obrigação de abrir a sua cadeia de fornecedores para que a gente possa verificar, para que se possa ser verificado a inexistência, óbvio, de trabalho escravo, de tráfico de pessoas. Esse é um exemplo pontual, mas a necessidade da regulação sobre as empresas, sobre a sociedade, da transparência me parece fundamental. Portanto, mais do que nunca, a ação nesse momento, com relação à transparência, é uma intensa mobilização da sociedade, das organizações empresariais, das empresas, na exigência e na demanda da transparência pública e da transparência privada. Ela é necessária e ela precisa ser executada. Ainda que a gente tenha, muitas vezes, que, de fato, no questionamento, judicializar processos. Eu não abro mão da possibilidade da judicialização da exigência para essa... O pacto voluntário e autorregulado, que é bastante significativo e importante, tem que estar acompanhado de uma regulação. Portanto, as políticas públicas são necessárias para induzir, para regular, para controlar, mas também para induzir. Eu acho que essa é uma pauta importante. Nós aqui temos um acordo tácito. É necessário acelerar e é necessário ampliar. Hoje nós temos, sem dúvida, o Ethos, o CEBEDES, o GRI, outras iniciativas, o EASY, o Pacto Global. Nós continuamos dialogando com uma elite das empresas. Um grupo muito restrito de empresas, muitas vezes as mesmas, né? E que, se não acionarem o seu poder político, o seu poder econômico, a sua cadeia de valor e cadeia produtiva, as suas relações econômicas de negócios, nós não vamos conseguir ampliar. Ampliar, nesse momento, é cobrar dessas organizações a responsabilidade de gestão de uma cadeia e de um modelo de negócios setorial ou mesmo territorial. Acho que isso é fundamental. O Manetto lembrou de que tem... Imagina só uma empresa que hoje está no setor petroquímico. Que futuro ela tem? Aliás, existe esse setor, né? Esse setor está definido e são algumas das empresas mais poderosas do mundo. O setor petroquímico tem futuro? Ou ele já tem que se rever do ponto de vista do que é que vai ser? Então, acho importante que uma das estratégias de aceleração e de ampliação, mais de ampliação do que de aceleração, é a possibilidade de envolvermos essas grandes empresas, essas grandes organizações empresariais, num processo de cadeia, né? de encadeamento. E, para isso, nós temos que estabelecer um novo patamar de diálogo social, um novo pacto de negócios, né? Onde, de fato, aquilo que se está praticando, do que se tenta se chamar de ganha-ganha, seja efetivamente, por exemplo, ganhos econômicos na cadeia produtiva. Eu participei da construção de uma certificação da soja, Roundtable Responsible Soy. Aliás, o governo da Holanda foi muito importante e fundamental na construção dessa iniciativa. Naquele momento, e até hoje, não se discutiu um fair trade nesse processo. Como é que você vai conseguir ter, de fato, uma cadeia de produção de soja sustentável se você não puder induzir com mecanismos econômicos, com mecanismos financeiros, a melhoria das relações e a redução das desigualdades dentro dos negócios nessa cadeia produtiva? É fundamental coletivamente financiar essa iniciativa, senão você não tem saída. E aí, quando partimos para essa conversa, as questões ficaram cada vez mais difíceis. Então, esse é um exemplo concreto de que, se não tivermos mecanismos econômicos que levem e induzam a mudança de comportamento e a cultura numa cadeia produtiva crítica, agronegócio, energia, infraestrutura, nós não teremos capacidade para fazer mudanças em escala. Eu tenho um pouco essa visão nesse processo. Por fim, eu queria trazer uma reflexão sobre o papel nosso de organizações como as nossas que estão aqui presentes, né? O papel de uma revista como a Página 22, o papel do GRI, o papel do CEBEDES, o papel do Pacto Global. Todos nós vamos estar nesse dia aqui traçando e refletindo. Nós precisamos ter capacidade de construir diálogos e pontes entre essas organizações
e encontrar convergência e um foco comum de atuação, que seja o desafio da ampliação, do aprofundamento da velocidade, né? Da velocidade. E, para isso, talvez a gente precise ter protocolos que nós possamos propor às empresas, protocolos comuns, aonde, e aí eu vou voltar ao tema da transparência, onde a transparência seja o elemento fundador desse protocolo, né? Dessa capacidade de dialogar, de abrir, de se colocar, porque não há possibilidade de solução para os desafios que são enfrentados hoje na agenda ESG sem transparência. Não há possibilidade de a gente avançar nesse caminho. Então, eu faço aqui um convite. Eu acho que se existe a necessidade de mudanças e de novos paradigmas, nós temos que ter a capacidade de estarmos juntos, aliados, concretamente nessa perspectiva. E a gente ainda não conseguiu um fórum, um espaço, uma grande concertação, vou usar aí o exemplo da concertação que a Amélia lembrou, que está acontecendo na Amazônia, uma grande concertação das nossas organizações para que a gente consiga uma estratégia com convergência sobre alguns desafios que sejam prioritários. Eu coloco a transparência e coloco as questões que são do enfrentamento. Aí, se a gente olhar um pouco para a pauta mais concreta, digamos assim, do enfrentamento da emergência e da crise climática, eu acho que isso também é um momento de convergência dos nossos esforços, e ainda, e o mais importante deles todos, que é a capacidade desse movimento de reduzir as desigualdades no nosso planeta, especialmente no nosso país. Então, eu faço aqui um convite, né? Talvez sair do debate para a ação é ampliar o debate e construir pontes e ações coletivas concretas entre as organizações de base empresarial, entre os mecanismos de pesquisa, entre a academia, entre a mídia, onde a gente possa ter juntos um olhar, uma convergência e um objetivo comum de fato. Obrigado, Caio. Esse é inspirador. Conseguimos sair um pouco da depressão para a ação. E sempre estou tentando isso. Não que eu sou otimista de natureza, não, pelo contrário, mas a gente tem que convencer a gente para colaborar para chegar nisso. Gostaria de ressaltar esse ponto de a vantagem comparative advantage, vantagem comparativa para as empresas quando tem responsabilidade, quando tem sustentabilidade e quando tem transparência. Isso é necessário. E não greenwashing, não indicadores falsos, não informação que não existe ou tirando informação do mercado. Então, eu estou sentindo que você está lançando aqui, podemos chamar o novo Pacto pela Transparência, que talvez deveríamos sentar juntos e como entidade realmente colocar isso como um public good, porque se o governo não fizer, e o governo não faz, no caso no Brasil e nem em muitos outros países, é a sociedade civil junto com as empresas que tem que fazer isso. E eu acho que isso, eu já nasci recentemente no Rio +20, onde tinha, eu me lembro, nas conversas governamentais a coisa não andava, mas fora, nas discussões entre ONGs e empresas e sociedade civil, tinha muito mais inovação, muito mais novas ideias e muito mais pontos de colaboração. Afinal, as empresas também querem que, de fato, tenha um horizonte onde as regras são iguais para todos e esse horizonte seja sustentável quando chegar lá. Se os governos não decidem, é muito complicado. Então, talvez nós temos que tentar em conjunto um novo pacto dessa forma. Maneto está com vontade de falar, responder. Daniela, Amália, eu também convido os participantes para colocar perguntas no chat. Não tem muito, então, por favor, põe. Quem quer responder primeiro? Vamos falar breves conversas de mais ou menos 1 minuto cada, para a gente ter tempo de debate. Bom, então eu começo para dizer que eu não sou um pessimista, ao contrário, eu sou eterno otimista. E eu acho que a década de 30 vai ser maravilhosa. Eu acho que a possibilidade de construir, apesar de todos os desafios da mudança climática, agravada, certamente daqui a 10 anos, num quadro ainda mais agravado,
né? Mas o que vai emergir daí, né, eu acho que é extremamente, né, positivo. Né? Eu vejo um mundo mais, né, solidário, eu vejo uma nova geração de políticas públicas que garantam, né, mais do que renda básica, né, para todos, a garantia de trabalho, de emprego significativo através de novas políticas, né, distributivas. Eu, né, vejo avanços tanto em novas tecnologias, toda uma nova geração de tecnologias mais, né, sustentáveis, que vão ter um impacto muito grande, né, e acelerar a transição, né, que a gente precisa, né. Agora, por exemplo, na área do petróleo, né, eu acredito que o que a gente está vendo hoje com o carvão, né, que foi promessa de Trump populista de que ia, né, redinamizar a indústria do carvão, e a gente vê 4 anos depois que, né, apesar de todo o discurso e das tentativas que foram feitas, a realidade dos custos, da diminuição dos custos das energias renováveis, fez com que a indústria do carvão ela só perdeu espaço, né, ao longo dos últimos 4 anos. E a mesma coisa vai acontecer com o petróleo um pouco mais na frente, eu não tenho a menor, né, dúvida disso. Então, eu estou otimista com o que vem. Agora, a próxima década, os próximos 10 anos, vai ser o momento mais difícil dessa transição, né, porque vai ter muita resistência, né, setores, né, se defendendo, né, e tentando rejeitar, né, a introdução de mecanismos de cobrança mais duros, né, num contexto de, né, muita ansiedade na sociedade com a questão do emprego, com a questão da renda. Então, acho que vai ser um período difícil, os próximos 20 anos. Mas aí eu concordo com o Caio, que a agenda a nossa agenda, né, de responsabilidade ambiental, né, social e de, né, governança e o papel do mundo, né, empresarial, as empresas que lideram esse movimento, elas, junto com a sociedade civil, têm um papel-chave. E aí eu acho que sim, de construir essas agendas, né, de identificar as novas agendas e os novos instrumentos, né, para fazer com que esse movimento seja uma parte, que essa agenda seja uma parte integral desse novo futuro, né, ajude a construir esse novo, né, futuro, eu acho extremamente, né, relevante. Continuo, né, pronto para estar, né, lutando, né, por isso. Então... Ótimo. Bom, eu sou ao contrário. Eu sou pessimista e eu tento me convencer para ser otimista. Você é ao contrário. Daniela, a sua reflexão sobre essas questões. Eu não vou entrar no mérito da discussão de otimismo ou pessimismo. Eu acho que tem que ser pragmático, mas não ser inocente. E eu acho que, às vezes, esse excesso de cobrança por otimismo e essa polaridade, dicotomia que o Caio colocou de risco e oportunidade, a crise gera oportunidade, às vezes a gente entra também num pensamento sistêmico, coletivo, de que todo mundo tem que ser otimista e que tem que ter oportunidade na crise. Eu acho que a gente tem que ter um olhar pragmático de encontrar as brechas onde a gente consiga operar num momento que é muito difícil operar, e particularmente difícil para a sociedade civil, por conta desse fechamento dos espaços de participação, dos acessos às informações, do acesso aos indivíduos que estão pautando as políticas públicas, né? A gente está com uns espaços bastante restritos, onde a gente, de fato, consiga ter incidência. Então, eu não sei mais se eu sou otimista ou pessimista, eu estou tentando sobreviver no dia a dia e pensar onde estão as brechas, onde estão as oportunidades. Então, eu acho que esse é o esforço no médio prazo, no curto prazo, e no médio prazo a gente tem que inovar na forma de fazer e na forma de pensar. Então, Marco, eu vou pegar só a sua provocação em relação à era da conversa versus a era da ação, e tirar aqui 4 coisas que foram colocadas por nós, já nessa conversa restrita e curta que a gente teve, que são focos de ação. Então, um primeiro que surge é essa exigência do setor público continuar cobrando a transparência dos dados públicos e o acesso às informações. Eu acho que isso, no curto prazo, a gente não pode abrir mão disso, e a gente tem que repetir, até que isso se torne uma realidade.
A segunda coisa que surgiu aqui para mim é a simplificação, uma coisa que o Maneto bateu forte e que para mim deu um estalo, né? Considerando que 80% das empresas e setor empresarial são essas médias e pequenas, como é que a gente simplifica as regras e simplifica os processos para que eles também possam participar dessa era de incidência ESG e transparência? Eu acho que esse é um outro caminho fundamental de ação muito prática, de curto prazo, que vai transformar a atuação do setor privado. A terceira é a regulação em torno dos princípios de transparência, foi um ponto que o Caio trouxe, né, para todos os setores, ou seja, não dá para abrir mão da questão da regulação. E, infelizmente, ontem eu estava numa mesa super interessante de uma nova ferramenta para o setor financeiro, para olhar para o impacto e risco das suas operações, uma ferramenta chamada Trace Finance. Quem não viu, vejam, é super legal. Mas, quando perguntaram para o setor financeiro presente no debate qual era a resposta deles em relação à regulação, não é necessariamente uma coisa que eles desejem. Eles reconhecem, por um lado, que é necessário, mas, por outro, não é necessariamente a agenda que eles estão perseguindo hoje como a sua agenda prioritária. Então, isso é uma questão. E, por último, voltando ao ponto do Caio, de que esses espaços de diálogo precisam ser ampliados para que a gente consiga identificar as sinergias entre os olhares e o que cada um pode contribuir. E eu acho que o mais importante na ampliação desses espaços de diálogo é porque o Brasil é muito diverso. A gente tem uma diversidade na nossa população enorme. Então, se não houver uma ampliação dos espaços de participação e nas discussões, a gente vai deixar e vai ampliar os espaços de desigualdade. Eu acho que isso seria um erro brutal, pensando aí nas próximas 2 décadas que a gente tem pela frente, de levar conosco as classes mais vulneráveis, os segmentos da população que não podem ficar fora dessa guinada para um novo futuro do Brasil e do mundo. Então, é isso que eu gostaria de dizer e agradecer muito, adorei a conversa com vocês, muito bom estar aqui. Obrigado, Daniela. Bom, duas coisas rápido. Um comentário que, para mudar uma realidade, precisamos vê-la como ela é, ser pragmático, e a ação é pragmática nesse sentido também. Eu gostaria de frisar. Se você pode mencionar de novo esse instrumento ou colocar no chat aqui para as pessoas podem ver. Tem perguntas sobre soja, deixa eu ver, porque agora estão aparecendo no Q&A e no chat, então ficando meio complicado para seguir aqui o que está entrando. A transparência da soja, a cadeia, quem é responsável, quem tem que organizar. Eu acho que o que nós podemos fazer, talvez, é pegar as perguntas e talvez fazer uma pequena... mandamos por um e-mail e colocamos no chat depois. Não sei, Glaucio, o que podemos organizar. Questões aqui sobre como melhor organizar a questão da transparência, realmente. Eu acho que, Caio, talvez você tenha mais uma outra reflexão sobre isso para fechar, e depois eu volto para e a questão da política ambiental no atual governo, que há uma tendência de aumento de investimentos de organismos internacionais em prol da preservação ambiental, como que organismos internacionais podem ter impacto positivo para trabalhar na questão ambiental no Brasil, em frente a uma destruição ou desconstrução das instituições ambientais no Brasil, no nível federal. Então, são muitas perguntas que estão chegando agora, mas estamos quase no final. Então, Caio, você tem mais uma reflexão para terminar? E a Amália também gostaria de voltar para você para ver qual é a pauta da revista para o ano que vem, eu acho, né? Que já temos bastante para continuar essa conversa. Bom, não, eu só queria, somando também a ideia de simplificação, porque eu acho que ela também é um vetor fundamental de ampliação, né, de engajamento. Eu acho que a gente precisa trazer... Nós continuamos usando ESGs. Nós temos que tropicalizar isso, gente. Nós temos que tropicalizar tanto do ponto de vista da cultura, quanto do ponto de vista de alguns temas. Por exemplo, transparência e desigualdade são temas que têm que aparecer de forma profunda
para as empresas serem desafiadas aos verdadeiros ESGs tropicalizados e brasileiros. Nós temos que fazer isso. Eu acho que essa é uma responsabilidade das organizações que estão aqui, né? Nós estamos entendendo no Ethos, nesse momento, que os indicadores Ethos têm uma possibilidade, um potencial para também fazer essas leituras, né? Então, o que significa, nesse momento, fazer isso? Significa olhar para um universo de 300, 400, 1.000 empresas, pequenas e médias, que seriam importantes acessar com essa cultura, com essa narrativa, com essas ferramentas. Então, tropicalizar, eu acho que é fundamental, e dentro da tropicalização a gente tem 2 assuntos que para o Brasil e para as empresas do Brasil são fundamentais. A sua capacidade de contribuir para a redução das desigualdades raciais, de gênero, sociais, de renda. Eu fiz o comentário, a gente não tem a dimensão hoje das desigualdades de renda entre os maiores, os menores e os médios salários das empresas, inclusive dessas empresas que estão aí dizendo e fazendo bastante coisas importantes, né? E o tema da transparência. Eu acho que esses são 2 assuntos que mereceriam serem tropicalizados do ponto de vista dos indicadores e das ferramentas de análise, medição e a nossa régua brasileira para os ESGs. E a gente pode abrir aqui um concurso para ver qual é a sigla que a gente vai ter. No Standard GRI já existe essa medição de que a necessidade de transparência sobre a relação entre o salário do CEO e o salário mais baixo dentro da mesma empresa. Então, isso já mostra essa diferença e desigualdade. Eu acho que para nós, dentro das normas GRI, é claro, porque tem até mais normas na área social do que na área ambiental, afinal, quando você vai olhar tudo. Então, tem bastante isso. E a União Europeia colocou claro no Green Deal a transformação justa como ponto fundamental dessa transformação. Então, acho que, Daniela, você mostrou, Caio, eu acho que sem isso não vai funcionar, senão vamos continuar com, por outro lado, uma desigualdade enorme, pobreza e problemas políticos virando disso. Amália, talvez eu volte para você. Você já tem a pauta para a revista do ano que vem? Ou podemos continuar? Então, ouvindo vocês, eu fiquei pensando aqui que, na verdade, assim, não é nem uma discussão otimista ou pessimista, mas eu acho que a realidade vai se impor de tal maneira, a situação ambiental e social ela é tão gritante e ela vai piorar tanto nessa década aí terrível que o Maneto comenta, que vai ficar inescapável. Assim, não é questão de você ter uma convicção, um aumento de consciência. O problema vai chegar de uma forma tão avassaladora que não vai ter outro jeito. Não tem outra pauta a não ser a sustentabilidade das empresas. Então, assim, não tem como fugir disso, não vai precisar se conscientizar a respeito disso. Isso aí vai chegar na forma de um grande problema, porque os riscos estão ficando cada vez maiores. Então, assim, não tem como escapar disso. Talvez a pauta da edição seja como fazer, não é mais a discussão de como engajar, como conscientizar. Isso a realidade vai fazer esse papel, infelizmente, uma realidade muito ruim. Então, é questão de como implementar isso. Talvez a gente tenha que ir para uma discussão mais instrumental. A gente viu até pelas perguntas do chat, tem muita gente perguntando de ferramenta, quer dizer, como é que coloca isso em prática? Eu acho que as empresas não sabem fazer. Elas até acham que é importante, está ali meio nebuloso, mas assim, a realidade vai chegar e elas vão querer saber como é que faz, gente, como é que eu saio dessa? Então, eu acho que a pauta vai ser um pouco por aí, é uma primeira ideia dessa nossa conversa. Bom, ótimo. Então, vamos continuar a conversar, procurar pontos de colaboração, ou seja, começamos com a discussão do Maneto, buscando um pragmatismo para realmente chegar à ação nos próximos, não quero dizer década, eu gostaria de meia década. O que um ponto positivo que eu vejo no Green Deal da União Europeia, a linguagem que a gente usava e falava 25 anos atrás nas ONGs ambientais,
como deveria ser o futuro, a União Europeia, a presidente da Comissão Europeia, a vice-presidente da Comissão Europeia estão falando essas palavras agora. Ou seja, isso é um avanço muito grande e realmente espero que a gente possa utilizar esse avanço de linguagem, de discussão que já conseguimos nos últimos 25 anos. Podemos usar exatamente as duas palavras como você começa a revista, escala e velocidade que estamos precisando. Então, gostaria de terminar com isso e agradecer a Amália, você e toda a sua equipe. Muito obrigado pelo trabalho feito para construir essa revista. Eu acho que tem muito para ler. Vale a pena outro debate depois de um mês, quando todo mundo conseguiu ler e aprofundar os artigos. Não sei, Cláudia, que a gente consegue organizar uma coisa dessa. Um follow-up. Daniela, obrigado pelo seu trabalho e observações aqui. Maneto, obrigado. E Caio, obrigado. Seus trabalhos com o Instituto Ethos já de muito tempo, super importante no Brasil na questão de transparência empresarial, responsabilidade empresarial. Então, agradeço a todos os participantes e a próxima vez, próxima conversa. Muito obrigado a vocês todos. Sigam em frente. Tem mais coisa. Obrigada. Um abraço. Tchau, um abraço.